sou Luiz Velho, sou pesquisador do Instituto de Matemática Pura e Aplicada e sou coordenador do grupo de computação visual no IMPA, no Rio de Janeiro. Nós temos um laboratório que chama FISGráfica, onde nós trabalhamos com pesquisa, ensino e desenvolvimento ligados a essa área, que é o tema dessa palestra que eu vou dar hoje. E, de uma certa maneira, a palestra é um pouco a visão que nós temos lá no IMPA dessa área, que é uma área nova e bastante interessante. Na verdade, é uma área da matemática aplicada. Então, a motivação dessa palestra, como eu estava falando, é introduzir essa nova área de matemática aplicada, que na realidade é um caso especial de uma tendência que tem surgido dentro das ciências, no sentido de interdisciplinaridade, e em particular da matemática, dentro da matemática aplicada. Então, essa área que eu vou falar, nós estamos chamando de computação visual. Então, é uma área nova que, na realidade, segue essa tendência de aplicar a matemática em diversas áreas de aplicação usando o computador. Então, a gente está chamando essa área de matemática aplicada computacional. Nós temos métodos matemáticos que são aplicados em diversas áreas, tanto do conhecimento quanto de atividades humanas, mas usando o computador. Então, isso, quer dizer, é uma tendência nova, porque a matemática até recentemente tinha um papel de influenciar ciências exatas, mas influenciava menos as áreas mais aplicadas como engenharia, principalmente as engenharias. Mas agora a matemática está entrando em todos os campos do conhecimento humano, biologia e outras áreas. E vem entrando muito através da computação, porque para você fazer aplicações com computador, a ferramenta básica que está por trás de aplicações de computador é a matemática. Então, essa área de computação visual, como eu falei, ela é uma instância dessa tendência maior que a gente está chamando de matemática aplicada computacional. Então, a pergunta que nós nos fazemos e que nós nos fizemos lá no IMPA quando começamos esse grupo, a primeira é quais são as metodologias dessa área. Quer dizer, é uma área nova, então como é que a gente trabalha nessa área? E segundo, essa área, como a gente vai ver, é uma área multidisciplinar, então a outra questão é como é que essa área se enquadra dentro de um campo maior, quer dizer, como é que ela entra no contexto geral das ciências, das aplicações e das atividades humanas. Então, para entender isso, na verdade nós desenvolvemos, por volta de 1995, onde a gente começou esse grupo de computação gráfica lá no IMPA, esse chamado paradigma dos 4 universos, que é uma ferramenta bastante interessante para entender essa área de matemática aplicada computacional. Então, isso é uma metodologia que faz com que a gente consiga entender bem essa área. Então, na realidade, o paradigma dos 4 universos, a gente pensa no problema em 4 níveis de abstrações diferentes. O primeiro nível é o nível concreto, o nível do universo físico. O segundo nível, o nível da abstração matemática, dos modelos matemáticos. O terceiro nível é o nível de representação, onde a gente tem que descrever o problema concretamente. E esse último nível é o nível de implementação, é o universo de implementação, que no fundo é quando você coloca no computador o problema equacionado e resolve ele no computador. Então, nota que na verdade aí nós temos todos os ingredientes da matemática aplicada computacional, porque como ela é aplicada, nós estamos trabalhando com problemas concretos do nosso mundo real, do universo físico. A matemática, então, nós desenvolvemos modelos matemáticos para entender os problemas do mundo real. Só que como a gente quer aplicar isso e colocar no computador, nós precisamos dessas duas outras instâncias, que é o universo de representação, onde a gente vai formular o problema concretamente, de uma maneira simbólica, e depois, para colocar no computador, nós precisamos implementar, quer dizer, temos que, na verdade, transformar o problema, que era simplesmente
descrito de uma maneira simbólica numa representação concreta, numa linguagem de programação que possa trabalhar no computador. Né? Essa metodologia ela parece muito ingênua, mas ela é bastante poderosa, porque normalmente, pela nossa experiência, quando se trabalha em problemas complexos, uma grande dificuldade um grande obstáculo a você conseguir resolver o problema é exatamente você saber em que nível de abstração você está trabalhando e o que você tem que resolver naquele nível. Então, fazendo essa separação em níveis de abstrações diferentes, nós sabemos exatamente o que tem que resolver em cada nível e quais são as relações entre eles. Né? Então, para ficar um pouquinho mais concreto, eu queria dar esse exemplo aqui, que na verdade é um exemplo bastante básico, bastante simples, mas dá para entender bem o que eu estou falando. Quer dizer, o exemplo é de números, né? O número é o elemento básico que é tratado na matemática, mas ele se liga de maneira concreta, né, com o nosso mundo real. Foi, na verdade, assim que surgiu a matemática. Então, se nós pensarmos no universo físico, né, nós temos medidas, né, escalares, coisas que a gente consegue medir. Né, como, por exemplo, o comprimento de um certo objeto, né, a área de um material, de uma certa região, por exemplo, desse objeto aqui. Então, isso aí vai dar um número. Né? Então, são coisas que nós conseguimos medir e queremos abstrair e ter um modelo para isso. Então, o modelo correto na matemática são o conjunto dos números reais. Né? Só que o conjunto dos números reais é uma abstração que ela essencialmente está descrevendo um conjunto contínuo, infinito, e isso, para poder representar, a gente não consegue representar isso de maneira discreta. E nessa representação que a gente vai trabalhar depois no computador, nós precisamos de representações discretas. Então, para isso, para passar do universo matemático para o universo de representação, nós fazemos uma discretização de um número real num número que representa um número real, mas de maneira discreta, com uma certa precisão. Então, aí nós temos, por exemplo, a representação de pontos flutuantes, onde você discretiza o número de casas decimais no número real, de uma maneira, existem várias maneiras de fazer essa representação de ponto flutuante, você adapta a precisão à quantidade que você quer representar, e com isso você tem essa representação que é uma representação discreta, e colocando algumas outras condições, ela se torna uma representação finita, passível de ser implementada no computador. Então, para implementar isso no computador, na realidade, nós precisamos de padronizações. Então, o número de pontos flutuantes no computador, atualmente, ele é representado por essa padronização da I3E, que é a International Electrical Engineering Society, que padronizou esse formato, e na verdade qualquer computador hoje usa a representação de ponto flutuante da I3E, de precisão simples ou precisão dupla, onde você tem a mantissa e o expoente discretizados com um certo número de bits, e tem uma série de algoritmos e regras para tratar e fazer operar com números reais, né, representados por ponto flutuante no computador. Então isso mostra, quer dizer, que na verdade o que eu estava falando, nós temos problemas diferentes, né, de entender essa questão de medir, né, certas quantidades para poder trabalhar com essas quantidades, e temos várias instâncias, níveis de abstração, onde nós precisamos resolver problemas concretos, como, por exemplo, qual é o modelo matemático, qual é a representação, qual é a implementação, como operar com elas. E isso é o problema mais simples que a gente pode pensar em matemática, que é lidar com números. Então, essa mesma metodologia, nesse caso simples, ela se estende para casos bastante complexos, como a gente vai ver em seguida, e permite que a gente consiga resolver de maneira efetiva esses problemas. Então, agora, particularizando mais para a área de computação visual, né, como eu falei, a computação visual é uma instância de matemática aplicada computacional. E o que a gente entende por computação visual, principalmente lá no grupo Visgráfico do INPA, é essa área que lida com modelos e imagens. Essencialmente, quer dizer, todos os estudo, né, de aplicações onde nós trabalhamos com modelos
matemáticos abstratos que estão relacionados com imagens está dentro de computação visual. E aí, na verdade, nós temos uma série de disciplinas interrelacionadas em cima desses tópicos, que são, por exemplo, a área de modelagem geométrica, onde nós vamos trabalhar com modelos que estão relacionados com estruturas que vão aparecer em imagens, né? E, obviamente, a gente está pensando em imagens são coisas que podem ser captadas no mundo real, representam coisas do mundo real. Então, esses modelos são modelos que estão relacionados com objetos do mundo real. Então, essa área de modelagem, ela trabalha simplesmente com a modelagem matemática de formas, de objetos que vão se transformar em elementos de imagens, né? Nós temos uma outra área, que é a área de processamento de imagens, que imaginando que você tem uma câmera, por exemplo, que capta uma imagem, você precisa captar essa imagem, trabalhar com essa imagem, entender a imagem, processar a imagem. Então, esse processamento básico da imagem é feito por essa área de processamento de imagem. E nós temos essas duas áreas que convertem modelos em imagens e imagens em modelos. A primeira área é a área de síntese de imagens. Então, essa área de síntese de imagem, o que ela faz é pegar um modelo de uma forma e tornar essa forma visível concretamente através de uma imagem. E essa área de análise de imagem, ela faz, na realidade, o que nós fazemos no dia a dia quando vivemos com a nossa realidade, que é interpretar imagens e entender os objetos que estão nas imagens. E, na verdade, como a gente está trabalhando com matemática, com uma coisa mais precisa aqui, nós fazemos uma análise e criamos um modelo geométrico completo desses objetos que estão na imagem. Então, na verdade, essa área de computação visual, ela é a confluência de todas essas disciplinas que trabalham em torno de modelos e imagens. E, na realidade, isso se estende porque o nosso mundo não é um mundo estático. Nós vivemos num mundo dinâmico, o ser humano nasce, cresce, morre. Então, existe uma dinâmica, e essa dinâmica é importante de incorporar na nossa realidade e nessa disciplina. Então, se nós incorporarmos a variável do tempo, né, nós temos aqui, na realidade, modelos dinâmicos e imagens em movimento, né? A gente vê isso toda hora, né, na televisão, né? Quando a gente está no mundo real, olha para uma cena, a cena se mexe, né? Então, essas áreas que eu falei antes, né, elas modificam um pouco os nomes, mas no fundo são as mesmas coisas, só que analisando o comportamento desses elementos, esses modelos e imagens que variam ao longo do tempo. Então, temos a área de controle de movimento, que lida com modelos dinâmicos, a área de processamento de vídeo, né, a área de animação, que sintetiza modelos em movimento, e a área de análise de movimento, né. Então, com isso, nós temos uma coisa muito rica e nós poderíamos até incorporar nesse panorama que eu coloquei o elemento do ser humano, e aí nós temos a interação com o computador e uma série de outras áreas ligadas com computação visual, como multimídia, realidade virtual e outras áreas. Então, como eu falei, dá para sentir que essa área de computação visual, pela sua própria natureza, ela é uma área multidisciplinar, né? Pela definição, ela, na verdade, trabalha com várias disciplinas que estão correlacionadas, né, em torno de modelos e imagens, né, e tem muitas aplicações, né, concretas, né, tanto na ciência quanto na indústria, na nossa sociedade em geral. Algumas áreas que a gente pode ver de aplicação da computação visual são visualização científica, né, projeto auxiliado por computador, engenharia, né, modelagem médica, né, imagens médicas, entretenimento. Atualmente, hoje, não se faz um filme sem ter efeitos especiais, né, realidade virtual e multimídia, como eu falei. Então, o nosso interesse agora é estudar essa área, né, e para levar o estudo dessa área mais adiante, nós precisamos de mais matemática, precisamos de mais abstração, né. Então, para isso, nós desenvolvemos um outro conceito, que é um conceito também bastante simples, mas bastante poderoso, que é esse conceito de objeto gráfico, né? Essencialmente, o objeto gráfico é uma abstração que engloba tudo que é estudado em computação visual. Então,
a definição matemática do objeto gráfico é esse par aqui, o F, né, onde o a gente chama de a forma do objeto gráfico. Essencialmente é o suporte geométrico que vai definir a geometria do que a gente está trabalhando. Né? E o par completo por essa função f, que na verdade é uma função de atributos que descreve as propriedades do objeto gráfico. Né? Então aqui nós temos um exemplo bastante simples, né, que é um polígono com uma textura no meio. Né? Então a forma do objeto, né, o suporte geométrico, na verdade é essa região do plano delimitada por essa linha poligonal. Né? Então a gente pode descrever isso abstratamente. Só que na realidade nós queremos colocar atributos, né, nesse polígono. Né? Nós colocamos uma textura no interior do polígono e a fronteira dele tem uma cor definida, né, por um outro atributo. Né? Então vocês veem que isso é uma discussão bastante simples, mas bastante poderosa. Se nós formos pensar esse conceito abstrato, ele serve para descrever qualquer coisa que está relacionada com computação visual. Por exemplo, um desenho, né, aquele polígono é um caso particular de um desenho geral, como um mapa ou qualquer outro tipo de desenho, né, preto e branco ou colorido. Né? Agora, uma imagem também tirada por uma câmera também se encaixa naquele mesmo conceito. Né? Tem uma forma e tem atributos. Né? A descrição de, por exemplo, um avião, né, o Space Shuttle, aí, no caso, né, também pode ser enquadrada exatamente naquele mesmo modelo de objeto gráfico. Né? Tem uma forma, tem atributos que a gente quer estudar, analisar. Né? Imagens médicas, né, vindas de tomografia computadorizada, também se enquadram nisso. Então, se for pensar, essa definição é uma definição bastante abstrata, né, simples, mas que engloba todos os elementos que nós vamos trabalhar nessa área de computação visual. E isso é importante, quer dizer, isso exatamente é o papel da matemática, fazer a abstração poderosa que você consegue entender os conceitos e instrumentalizar os conceitos. Né? Só que, na verdade, para trabalhar com objetos gráficos, nós vamos colocar mais matemática, mais formalização, mais estrutura para colocar os casos particulares. Então, por exemplo, nós temos os casos de objetos gráficos onde a forma é bastante simples e a função de atributos é complicada. Né? Um caso como esse é, por exemplo, uma imagem. Né? A imagem tem uma forma bastante simples, a forma da imagem, o suporte geométrico, aqui eu estou abstraindo como um retângulo unitário, mas em geral uma região planar. Né? Então aqui tem um quadrado unitário, onde nesse quadrado unitário nós vamos definir uma função de atributos. Essa função de atributos ela é bastante complexa, são coisas que possivelmente, se nós estamos trabalhando com uma área aplicada, nós vamos medir. Por exemplo, pode ser cor vindo de um sensor de uma câmera fotográfica, pode ser temperatura, se nós tivermos um sensor de temperatura, né, ligado com magiamento disso, pode ser tomografia computadorizada. Então, essa função de atributos ela é bastante complicada e, na verdade, ela não é uma função escalar, é uma função vetorial. No caso de cor, nós temos vários componentes de cor. No caso de outras medidas, nós temos o elemento que nós estamos medindo, as propriedades vão estar embutidas na definição do contradomínio dessa função de atributos. Né? Então, na realidade, quando a gente estuda objetos gráficos desse tipo, a gente concentra bastante nessa função de atributos. Por outro lado, nós temos objetos gráficos onde a função de atributos pode ser bastante simples, mas o suporte geométrico, a forma pode ser bastante complicada. Né? Então, certos objetos gráficos, por exemplo, que definem formas geométricas, nós podemos dizer que a função de atributos é simplesmente a função indicadora, quer dizer, a função 0, 1, onde vale 1, onde tem o objeto, e 0, onde não tem o objeto. Mas a forma é uma forma difícil de ser descrita e nós temos que escrever essa forma de alguma maneira. Então, por exemplo, se nós tomarmos curvas, né, nós temos várias maneiras de escrever curvas. Nós temos definições
paramétricas ou implícitas. Né? Aqui eu estou querendo descrever o círculo unitário. Né? Uma maneira de descrever o círculo unitário é uma função paramétrica do ângulo aqui, né? O ângulo varia entre 0 e 2π, e nós temos essa função simples que para cada ponto do intervalo 0 e 2π, nós temos um ponto no círculo unitário. Então, a descrição paramétrica, variando o parâmetro, nós avaliamos pontos dessa forma. Uma outra maneira de escrever essa forma, que é bastante natural e útil em várias aplicações, é a descrição implícita, que é uma função do espaço-ambiente. Né? Essa função aqui está dizendo que o círculo unitário ele é o conjunto de todos os pontos e tem distância 1 da origem. Né? Então, são os pontos x, y, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 igual a 0. Então, nota que essa função é interessante, porque se nós pegamos qualquer ponto do plano e avaliamos esse ponto do plano, nós temos uma estimativa da distância desse ponto ao círculo, né? E também nós temos uma função de classificação, que classifica pontos como dentro do círculo, fora do círculo e no círculo. Então, essas funções, na realidade, tanto a função paramétrica e a função implícita, são descrições complementares que permitem a gente trabalhar com formas complexas, né? E que podem ser associadas com outras funções de atributos, né? Que vão descrever um objeto gráfico completamente. Então, no caso geral, né, nós temos, na realidade, objetos gráficos que têm a sua função de atributos complexa, têm a sua forma complexa, e nós temos que estudar isso conjuntamente. Então, um exemplo aqui é esse modelo 3D. Isso aqui, na verdade, é uma estátua real que foi escaneada e o material dessa estátua foi, na realidade, digitalizado de uma maneira completa. Né? Então, nós temos aqui, na realidade, a geometria dessa estátua e o material mármore totalmente analisado, e nós conseguimos, com esse modelo, fazer simulações, fazer visualizações. Isso aqui não é uma foto, isso aqui é uma visualização a partir de uma simulação do computador. Então, é como se nós tivéssemos essencialmente aquele objeto no computador, quer dizer, um objeto real que está concretizado no computador através de um objeto gráfico. Nós temos todas as condições de estudar esse objeto gráfico. Então, para estudar objetos gráficos, né, nós precisamos de ferramentas matemáticas básicas, e pelo que eu falei até agora, dá para ver o que a gente precisa. Né? Quer dizer, para descrever um objeto gráfico, nós usamos funções. Então, tanto para descrever os atributos quanto a forma. Então, nós precisamos estudar funções, né? Nós precisamos estudar funções que estão no espaço-ambiente. Então, nós precisamos estudar imersões, né, de variedades genéricas no espaço-ambiente. Nós precisamos estudar a estrutura dessas variedades, né, que é exatamente as propriedades do suporte geométrico do objeto gráfico, coisas assim. Né? E para isso, tem várias disciplinas da computação gráfica que estudam esses objetos matemáticos genéricos. Né? Análise funcional, é o estudo de funções, né? Geometria diferencial, para estudar variedades com propriedades suaves, topologia, para estudar estruturas de variedades e como é que você faz as inversões, né, no espaço-ambiente. Então, com essas ferramentas, nós conseguimos analisar objetos gráficos. Né? Só que, na verdade, a história não termina aí. A gente sempre vê que eu estou construindo, né, uma história que ela não acaba. Né? A ciência, a gente continua trabalhando indefinidamente. Né? Então, a gente tem que ir colocando sempre um degrau depois do outro e subindo os degraus nesse caminho. Né? Então, a gente viu como definir, como analisar objetos gráficos, como estudar objetos gráficos. Agora, o que nós precisamos é resolver problemas que envolvem objetos gráficos e possivelmente coleções de objetos gráficos, né, e interações entre objetos gráficos, que no fundo é isso que acontece no mundo real. Então, para fazer isso, nós vamos definir uma outra coisa que na verdade eu estou chamando de problemas gráficos. Né? Quer dizer, então, são problemas que envolvem objetos gráficos. E aí nós vamos definir, junto com isso, para estudar esses problemas, né, espaços de objetos gráficos, né? Quer dizer, então, onde tem coleções de objetos gráficos, eu posso comparar vários objetos gráficos dentro de uma estrutura comum. Então, isso seria um espaço de objetos gráficos. Então, eu tenho o objeto gráfico X, que pertence ao espaço de objeto gráfico O. Né? E esses espaços, naturalmente, vão ser espaços de funções, mas vão ser espaços de funções complicados, porque, na verdade, nós temos várias funções
que estão envolvidas na descrição do objeto gráfico. E para estudar os problemas gráficos nesses espaços, nós precisamos definir operadores nesses espaços de objetos gráficos. Então nós vamos definir um operador que mapeia um espaço de objeto gráfico no outro. Nota que esses espaços podem ser o mesmo ou diferentes, dependendo do tipo de objeto gráfico. Então nós temos um operador T, que aplicado no objeto gráfico X vai resultar no objeto gráfico Y. E o que na realidade a gente quer para estudar problemas gráficos é estudar a natureza desses operadores. Então, se a gente pegar aquela figurinha que eu mostrei antes e modificar ela um pouco, na realidade o que a gente vai ver é que o nosso panorama é exatamente, nós temos objetos gráficos que estão representando modelos, objetos gráficos que estão representando imagens, e nós temos operadores de modelagem, operadores de renderização, operadores de imaginamento e operadores de visão. Então, dessa maneira a gente entende bem aquele panorama, quer dizer, colocando a matemática certa. Então, os problemas gráficos vão estar exatamente nesses operadores aqui, que vão fazer as várias operações nos objetos gráficos. E, obviamente, quer dizer, quando nós tivermos um operador que trabalha no espaço de mesmo tipo de modelos, vai ser um operador onde o espaço de objetos gráficos é o mesmo. E vamos ter operadores que fazem operações bastante complicadas, por exemplo, transformar objetos de um espaço de objetos gráficos para o outro, por exemplo, transformar um modelo numa imagem. E com a matemática certa, isso fica bastante simples de entender. Então, se a gente for estudar esses problemas gráficos, nós temos, na realidade, dois tipos de problemas. Nós temos os problemas diretos, que são os problemas mais simples, onde, no problema direto, nós temos dados o operador e o operando, e nós queremos achar o resultado. Então, para resolver esse problema, na verdade, é simplesmente aplicar o operador ao operando, operar e resolver o resultado. Então, um caso típico disso por exemplo, o caso de visualização. Em visualização, nós podemos pensar que esse X aqui é a cena, é uma cena tridimensional, onde nós temos vários objetos gráficos, descrevem os objetos na cena, por exemplo, formas geométricas nessa sala aqui, cadeiras, mesas, pessoas. Nós temos também iluminação, as fontes de luz, temos uma câmera, e nós queremos tirar uma fotografia dessa sala. Então, tirar essa fotografia dessa sala virtualmente é resolver o problema de visualização. Então, o operador que nós temos aqui é um operador de renderização que vai pegar a descrição de todos esses objetos gráficos e criar um outro objeto gráfico que é a imagem resultante de captar essa cena usando regras matemáticas. Então, esse operador ele engloba a modelagem dessa câmera virtual, na simulação de propagação de luz no ambiente, etc. Isso é um problema, de uma certa maneira, mais simples, porque nós temos todos os elementos e temos que calcular o resultado. Um tipo de problema mais complicado é o chamado problema inverso. Na verdade, existem duas formas de problemas inversos. No problema inverso, nós não temos um desses elementos aqui, nós temos o resultado e nós temos um dos elementos que produz aquele resultado, queremos achar o outro. Então, a primeira forma de problema inverso é onde nós temos o operador e temos o resultado, e nós queremos achar um operando tal que, aplicando esse operador ao operando, eu tenho aquele resultado. Então, esse é um exemplo típico de visão computacional. No caso, seria uma instância de inteligência artificial. Nós temos uma imagem, nessa imagem tem um objeto, eu quero reconhecer esse objeto. Então, na realidade, eu tenho o operador, porque o operador é o meu sistema de aquisição, a minha câmera. Eu tenho o resultado, que é a imagem capturada. Agora, eu quero achar o modelo do objeto, eu quero achar que objeto é aquele. Então, eu tenho que inverter esse operador. Dá para ver que esse problema é um problema bem mais complicado, que é um problema de inferência. O outro caso de problema inverso é onde eu tenho o operador e o resultado e o operando, e eu quero achar o operador. Esse problema é muito interessante porque, de uma certa maneira, nós estamos criando operadores que se adaptam a problemas, e aí a gente tem uma certa flexibilidade.
E é um problema básico. Na realidade, para resolver esse problema de reconhecimento de objetos, nós precisamos resolver primeiro esse aqui, porque em geral nós não conhecemos o modelo da nossa câmera. Então, nós temos que resolver o problema de calibração de câmera. Quer dizer, então, normalmente, para resolver esse problema, o que você faz é você ter um padrão conhecido, que seria o resultado, o modelo que seria entendido se a gente fosse entender o modelo. Nós temos a imagem daquele modelo. Então, por exemplo, nós temos um tabuleiro de xadrez onde nós conhecemos os pontos todos daquele tabuleiro de xadrez, as distâncias, etc. E nós temos uma imagem do tabuleiro de xadrez capturada por uma câmera. E nós queremos saber qual é a transformação de câmera, a transformação projetiva, que mapeia um no outro. Então, isso é o chamado problema de calibração de câmera. E esse problema precisa ser resolvido antes da gente poder fazer reconhecimento de objetos com uma câmera desconhecida. Então, resolver esses problemas gráficos está na base de todas as aplicações de computação visual. E aí, para isso, o que a gente vai estudar são operadores, e mapeamentos e relações entre operadores. E aí tem várias disciplinas da matemática que estudam esse tipo de objetos. Para estudar operadores, uma das áreas é teoria espectral. No caso de computação visual, nós precisamos de geometria projetiva, porque geometria projetiva é exatamente a área que descreve o operador de câmera, que normalmente você transformar uma cena 3D numa imagem 2D, isso é uma projeção, dado a gente estudar a geometria projetiva. E para a gente estudar operadores e criar novos operadores, nós precisamos de otimização, porque em geral esses problemas inversos são problemas mal postos, porque tem uma certa ambiguidade nos problemas, tem um problema de um condicionamento ruim. Então, no fundo, o que a gente quer é achar qual é o melhor operador que vai relacionar o resultado com o operando. Ou então, por exemplo, achar qual é o melhor operando que, aplicando o operador, me gera aquele resultado. Por exemplo, regressão linear é um caso simples, desse que eu estou falando. Então, nós precisamos também de otimização. Então, essas áreas todas, elas dão conta de entender os problemas gráficos, e trabalhar com problemas da computação visual. E a gente vai trabalhar operando com objetos gráficos. Então, agora o que eu queria fazer é dar uma pequena pausa e fazer um corte um pouco diferente. Eu queria voltar ao que eu estava falando, aquele paradigma dos quatro inversos, e pegar toda essa teoria que a gente desenvolveu até agora, de objetos gráficos e problemas gráficos, e juntar isso. Então, o que eu vou fazer, na verdade, é pegar um estudo de caso, que é o estudo de caso básico, daquele primeiro operador de visualização, e estudar, na verdade, como é que a gente trabalha concretamente para resolver o operador de visualização em várias instâncias. Então, o que eu vou fazer é pegar, na verdade, aqueles níveis de abstração do mundo físico, do universo matemático, do universo de representação, de implementação, e estudar como é que a gente vai passando de um para outro, resolvendo problemas específicos para visualização. Então, o cenário que nós temos aqui, conceitualmente, é a seguinte situação. Nós temos uma cena, onde nós vamos ter vários objetos. Esses objetos vão ter propriedades associadas a eles. Essas propriedades vão estar refletidas em modelos de reflexão local dos objetos. Nós temos uma descrição das fontes de luz do ambiente, da geometria toda do ambiente. Então, nós vamos ter uma descrição da iluminação e nós vamos ter uma descrição do nosso sistema de captura, da câmera. E o que a gente quer, na verdade, é criar uma imagem que seja resultado tanto da projeção geométrica desses objetos, no plano da imagem, quanto, na realidade, a função de atributos dessa imagem ela vai ser gerada por simular a propagação da luz no ambiente. Então, o que a gente vai estudar aqui, essencialmente, é a simulação da propagação da luz no ambiente, usando aquela metodologia que eu falei. Então, essencialmente, isso é juntar física com matemática. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é
do que é chamado de modelagem e estimação. Então, nota que se a gente pegar os dois níveis de abstração do paradigma dos quatro universos, quer dizer, o universo físico e o universo matemático, né, a passagem desse nível de abstração do universo físico para o universo matemático, essencialmente é fazer modelagem, quer dizer, nós queremos criar modelos matemáticos que descrevam bem as propriedades que nos interessam no universo físico, né? E obviamente, uma vez que a gente faz isso, né, alguns desses modelos a gente quer, na verdade, ajustar a situações concretas do mundo físico. Então, a gente vai querer estimar os parâmetros, os dados daquele modelo para poder trabalhar com o modelo concretamente num caso particular do mundo físico. Então, nós temos vários tipos de modelos, né? Nós temos modelos paramétricos, onde o modelo é descrito por um conjunto de parâmetros, né? E nós temos modelos não paramétricos, onde essencialmente nós podemos, na verdade, captar todas as nuances do modelo diretamente, sem uma parametrização associada, né? E vai ficar bem claro a diferença entre os dois tipos de modelos na sequência aqui. Então, para exemplificar essa modelagem, eu vou pegar o caso simples de reflectância local, que eu falei que era um dos elementos desse nosso cenário aqui, né? Quer dizer, essa parte aqui, né, de estudar a reflectância de superfícies na nossa cena. Nota também que eu estou fazendo a modelagem só desse aspecto, mas a rigor nós teríamos que fazer a modelagem de todos os aspectos que estão envolvidos na simulação de iluminação. Eu estou pegando esse caso para estudar, e cada parte que eu vou pegar aqui, eu vou pegar um pedaço, mas vocês têm que entender que, na verdade, isso aí seria aplicado para tudo, em todos os níveis, né? Então, um caso simples de modelo paramétrico de iluminação é a reflectância local de uma superfície, né? E a reflectância básica, né, nós podemos descrever com esse modelo, que é chamado modelo lambertiano, que ele descreve uma superfície que é um difusor ideal. Então, uma superfície que é perfeitamente rugosa, obviamente isso é uma abstração, então ela espalha a luz em todas as direções. Então, esse modelo, ele diz o seguinte: aqui eu tenho um pedaço da superfície, aqui eu tenho a normal da superfície, né? Então, a luz ela é espalhada em todas as direções igualmente, independente do ângulo de iluminação. Quer dizer, eu posso iluminar o modelo de qualquer direção e ele vai espalhar a luz igualmente em todas as direções. Só que a quantidade de espalhamento da luz ela é proporcional ao âgulo entre a direção de iluminação, esse ângulo θ, entre a direção de iluminação e a normal. Então, se eu tenho, isso é natural a gente olhar, quer dizer, se eu tenho uma lâmpada que ela está posicionada de frente para o modelo, né, para uma superfície plana, a superfície vai refletir mais luz do que se eu colocar a lâmpada inclinada aqui, ela vai refletir menos luz. Empiricamente a gente observa que esse modelo para superfícies difusas ele é válido, né? E para calcular isso, na verdade, o que a gente precisa fazer é só calcular o cosseno desse ângulo, né? E aqui tem essas constantes, né? Que é o coeficiente de reflectância do objeto, e aqui é a quantidade de luz emitida, né? Então esse é um modelo bastante simples, né? Um modelo paramétrico, e ele descreve casos concretos, né? E pode ser medido. Na verdade, isso aqui é uma simulação de objeto que a reflectância, esse parâmetro aqui, foi estimado, né, por medições, né? Só que ele se aplica a modelos de superfícies difusos. Então, esse modelo é bastante simples e ele dá conta de vários casos concretos que a gente trabalha em visualização e que existem no mundo real. Por exemplo, um vaso de gesso, né, ele segue esse modelo, né? Mas existem objetos mais complexos e a gente precisa de modelos mais complexos. Por exemplo, essa chaleira cromada, ela obviamente não segue aquele modelo que eu falei, né? Mas ainda uma chaleira de vidro, né, tem um comportamento bastante mais complexo. Então nós temos que, na verdade, desenvolver modelos mais complexos para estudar, né, esses casos, como
metal, né, cromo, vidro, onde aí tem outros fenômenos, né? Por exemplo, nós temos refração, nós temos reflexão perfeita, nós temos aqui um material onde você tem, na realidade, difusão e reflexão, né, combinadas, né, de uma maneira não trivial, né? E aí, para isso, nós podemos usar modelos não paramétricos mais sofisticados. Então, nós podemos substituir aquela função paramétrica simples de uma superfície difusa por uma função que eu estou chamando aqui de função de reflectância bidirecional. Essa função, ela diz o seguinte: para cada direção de luz incidente, ela me dá a proporção de luz refletida em todas as outras direções. Então, nota que essa função, essa BRDF, é uma função no espaço de dimensão 4, espaços parâmetros, um espaço de dimensão 4, que nós temos os ângulos de entrada e saída de raios de luz em cada ponto da superfície. E nós podemos, na verdade, tabular essa função, nós podemos medir, e aqui tem um exemplo de um reflectômetro bidirecional. Essencialmente, isso é um aparelho de computação visual, né? Quer dizer, nós temos uma amostra do objeto aqui, nós temos uma fonte de luz aqui e uma câmera aqui. E nós conseguimos posicionar a câmera e a fonte de luz em qualquer ponto do espaço, exatamente variando os parâmetros e calcular o quanto que é refletido pela superfície de um determinado ponto aqui e estimar a BRDF desse material. Nós podemos também ter um compromisso entre uma função que é totalmente não paramétrica, tabulada, e uma função paramétrica. Por exemplo, aqui é uma função que descreve uma gama grande de materiais, onde nós temos aqui dois parâmetros. Nós temos um parâmetro que é a reflexão especular, quer dizer, quanto mais liso o objeto, mais ele vai ter reflexão especular. Então, o objeto totalmente liso, ele funciona, por exemplo, aqui como uma bola de bilhar, né? Quase como um espelho perfeito. E um objeto totalmente rugoso, ele vai ter uma reflexão que é meio borrada, né? E se ele for não especular e rugoso, é aquele caso que a gente viu, que é o caso de objeto totalmente difuso. Então aqui nós temos uma função mais complicada, com mais parâmetros, que é o caso intermediário do que a gente tinha visto antes, né? Então aqui está um exemplo de modelos não paramétricos que usam, na realidade, uma combinação da dados tabulados e dados com uma função paramétrica mais complicada. Então você vê que aqui, na realidade, nós conseguimos descrever muito bem a aparência de objetos reais. Isso aqui, na realidade, não são fotos. Isso aí são objetos sintetizados. Você vê que essas esferas são perfeitas, né? A partir de estimação das propriedades de objetos reais. Então isso é o que dá para fazer com computação gráfica atualmente, né? Fazendo modelagem e estimação. Então, para fazer modelagem e estimação, na verdade as ferramentas matemáticas que nós vamos trabalhar são, no caso aí, nós queremos fazer modelagem de coisas do mundo físico, né? Então vamos estudar a física, a matemática, e nós queremos no final criar imagens, então precisamos trabalhar com percepção. Então, as disciplinas da matemática que nós vamos usar aí são as disciplinas clássicas, né, de equações diferenciais da física, né, teoria da medida, porque nós precisamos fazer estimação e medir coisas concretamente, né, e mais do que isso, nós precisamos fazer estimação, precisamos de estatística também, né. Então, usando essas disciplinas da matemática, nós conseguimos resolver esses problemas de modelagem que eu falei e outros mais complicados. Só que, como eu disse, quer dizer, isso aí é um pedaço da história. Nós temos que, na realidade, a partir desse modelo, criar uma representação. Então, nós temos a representação que nós temos um modelo aqui no universo matemático, né, que reflete propriedades da situação que nós queremos estudar no mundo físico. E nós precisamos construir uma representação concreta. E, em geral, o que acontece é o seguinte: o modelo que nós temos, ele é um modelo que ele é contínuo, né, e é um modelo que normalmente vive no espaço de funções de dimensão infinita, né? E nós precisamos, na realidade, ter uma representação discreta. Para criar essa representação discreta, normalmente nós fazemos essa representação por amostragem, né? Nós pegamos amostras
da nossa função contínua e com isso criamos uma representação discreta da função. Só que na verdade nos cálculos nós precisamos trabalhar com coisas essencialmente contínuas, então nós precisamos reconstruir a partir dessa representação a função contínua. Então nós temos esse núcleo aqui que é modelo, amostragem, representação e reconstrução. E isso na verdade é o coração de qualquer sistema de computação visual e em particular, né, se aplica também a outros problemas de matemática aplicada computacional. Então, o que nós estamos falando aqui, na verdade, é desse operador de representação. É exatamente um operador que vai criar as representações e fazer a reconstrução, né? E aí a questão que se coloca, que é muito importante, é como é que é esse espaço de representação. Então, vocês se lembrarem um pouco da matemática do começo da graduação, álgebra vetorial, coisa assim, nós temos bases, né, onde nós podemos representar estruturas, né, por exemplo, no espaço euclidiano. Né, no caso mais complicado de funções, mais complicado, nós temos o conceito de frames, né? E, em geral, nós queremos adaptar a nossa representação de maneira que ela, embora seja discreta, ela seja econômica e permita a gente um alto poder de computação. Então, aqui está um exemplo, né, de representação de sinais 1D. A gente pode pensar esse sinal 1D, pode ser, por exemplo, uma linha, né, de uma imagem onde a cor está variando, ou pode ser a variação da temperatura ao longo do tempo, alguma coisa assim. Então nós temos uma função contínua, que esse parâmetro aqui pode ser um parâmetro espacial, como se fosse a linha x de uma imagem, né, fixando y, ou pode ser o tempo, né? Para representar essa função, nós podemos pegar amostras em determinados pontos, né, x1, x2, x3, né, e guardar essas amostras. Só que nós depois vamos querer reconstruir os pontos intermediários a partir dessas amostras. E tem várias maneiras de fazer reconstrução. Uma delas é fazer uma reconstrução que é linear por partes, essencialmente fazendo interpolação entre os valores, né? Isso é equivalente a colocar uma base de funções chapéu, né, em cada um desses pontos amostrais aqui. Então, é como se a influência de cada amostra ali fosse associada com uma função que é a parte dessa base, desse espaço de aproximação da nossa representação, né? Isso aplicado ao problema de visualização, a gente pode usar esses conceitos para representar uma coisa que é muito importante, que eu falei, nós precisamos, para visualizar uma cena, descrever iluminação. Então, uma maneira de descrever iluminação é descrever ela através do chamado mapa de iluminação, né? Então, isso aqui, na verdade, é um mapa de iluminação que é um mapa real. Isso aqui foi capturado do túmulo do Galileu, né? Então, o que se fez foi pegar uma esfera cromada, colocar no centro do túmulo do Galileu e tirar uma fotografia especial. Isso aqui, na verdade, é uma parametrização por ângulos, né? Coordenadas polares, né, da esfera. Então, essencialmente diz quanto de luz que está vindo de cada direção do espaço do túmulo do Galileu, né? Isso, na verdade, é medido em radiância, não é simplesmente cor. Então, o que a gente quer aqui para representar esse mapa de iluminação é ter uma representação que seja adaptada, que ela seja econômica, no sentido de pontos onde tem mais luz, eu quero colocar mais detalhes na minha representação. Em pontos onde tem menos luz, eu não preciso colocar muitos detalhes. Então eu preciso criar uma estrutura de amostragem como essa aqui, que concentra os elementos da minha base nos lugares que são importantes e tem menos coisa nos lugares onde não tem importância, né? E depois eu preciso fazer a reconstrução tendo alguma estrutura de interpolação intermediária, né? Isso aí é conseguido usando uma série de métodos que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas essencialmente trabalham com essa questão de amostragem por importância, estruturação, e a gente cria um espaço de representação onde essencialmente nós conseguimos colocar uma representação discreta e econômica adaptada à função que nós queremos trabalhar, né? Então isso aí, na verdade, é um operador de representação. Para trabalhar com esse operador de representação, nós precisamos
manipular sinais, que são coisas que, em geral, são medidas e vêm através de um modelo, ou são parâmetros que estão associados com o modelo. Nós temos, para formular um operador de representação, nós temos que ter um espaço de representação com a sua base. Nós vamos ter estratificação, porque muitas vezes a estrutura desses espaços são complicadas, então elas têm vários estratos, tem antropologia não trivial, coisas assim. E aí as disciplinas da matemática que vão estudar esses objetos, né, nós temos análise de Fourier, né, nós temos wavelets, que exatamente dá essas adaptações em tempo e frequência. Né. Nós vamos precisar também de teoria dos grafos para montar as estruturas de representação, de geometria computacional para criar concretamente, operar com essas estruturas, e principalmente nós vamos precisar de teoria de aproximação, porque, como eu falei, nós temos um modelo contínuo e estamos, em geral, aproximando esse modelo contínuo numa representação discreta. Então, nós precisamos fazer isso aproximando da maneira certa, e aí vamos precisar de teoria da representação. Então, essa parte aí nós vimos como representar o mapa de iluminação, mas, obviamente, para fazer todo o trabalho aí de modelagem, nós temos que modelar todas as coisas, representar todas as coisas. Então, isso é um exemplo dessa instância de trabalhar com essas duas partes dos níveis de abstração, representação e modelagem. Isso aí, na verdade, como eu falei, esse núcleo é o núcleo de um sistema de computação visual. E aí, finalmente, nós temos, depois de resolver essa parte central, nós temos que passar para a implementação. Então, passar para a implementação, na realidade, significa ter uma representação discreta aqui do universo de representação e colocar isso no computador. Colocar no computador, na realidade, envolve dois aspectos. Uma, a codificação, e o outro, a simulação. A parte mais importante, realmente, é a simulação. E, na realidade, a simulação ela não vem sozinha, principalmente se a gente está fazendo alguma coisa aplicada à ciência. Porque quando nós fazemos uma simulação, nós precisamos validar a nossa simulação. Então, temos que ter os resultados da nossa simulação e validar esses resultados baseados no modelo e nos objetos do mundo real que a gente está simulando. Então, aí, o grande problema aí, na realidade, para codificação e simulação, nós vamos ter dados e processos, vamos ter estruturas computacionais que nós precisamos implementar. E para resolver esses problemas de validação, nós temos que fazer análise de tolerância, quer dizer, quanto que a gente pode errar numa determinada simulação e ter um resultado confiável. Então, para falar um pouco disso, eu queria, na verdade, mostrar como é que a gente simula o problema real, supondo que nós já modelamos todos os objetos envolvidos numa cena, temos os modelos de reflectância, temos todas as coisas que são necessárias para fazer a resolução da iluminação global de uma cena. Então, eu vou discutir como é que a gente faz a simulação disso. Então, na realidade, essa equaçãozinha aqui, ela já saiu daquelas instâncias de modelagem e representação. Eu estou assumindo aqui o seguinte, que eu tenho uma cena que ela é descrita por objetos poliedrais e que tem um modelo de reflexão difusa e que a iluminação ela é dada, embutida no modelo. Então nós temos aqui o seguinte, como dados, aqui nós temos a descrição da cena, que são essas faces poligonais, nós temos aonde tem fontes de luz, que aqui tem uma fonte de luz, aqui em cima, e a solução que a gente vai fazer, na verdade, é uma discretização por elementos finitos. Essa discretização, para quem trabalha em engenharia, isso é bastante conhecido, a discretização por elementos finitos significa que a gente vai dividir cada uma dessas facetas poligonais em pequenos elementos, no caso aqui são regiões triangulares, onde a gente vai calcular a solução para cada região dessas, e na verdade vai ser uma solução que vai ser constante por partes. Então nós queremos calcular o quanto de radiosidade existe na cena em cada uma dessas regiões, dado que eu conheço a reflectividade de cada elemento e conheço as fontes de luz, quer dizer, a radiosidade emitida. Então, essa equação aqui é a equação de iluminação global,
onde nós temos exatamente que são dados, né? A radiosidade emitida, que esse termo essencialmente são as fontes de luz. Nós temos as propriedades de reflexão de todos os objetos, e aí o que nós queremos calcular é esse B aqui, que é a radiosidade total da cena, né? O que é complicado nessa equação é que, na verdade, eu tenho B dos dois lados da equação, né? E nota o seguinte, que eu tenho esse termo aqui, esse F, eu estou chamando de fator de forma, que é simplesmente um termo que vai dizer como é que é feita a propagação de energia luminosa entre diversas partes da cena. E nota que esse termo aqui ele só depende da geometria da cena, quer dizer, essencialmente ele vai depender da distância entre cada elemento aqui e do ângulo entre os elementos. Como a gente viu, né, um elemento ele ilumina o outro, e para elementos difusos ele depende do ângulo de incidência da iluminação, né? Então nós temos que resolver essa equação, né, para achar esse resultado aqui, né? E para resolver essa equação, na realidade, já discretizada dessa forma, é relativamente simples, né? O que a gente faz aqui, pensando numa linguagem de operadores, nós temos aqui aquelas matrizes, né? Quer dizer, nós temos essencialmente, se nós pegarmos aqui cada elemento da solução de elementos finitos, né? Aqui nós vamos ter vetores e matrizes, né? Esse F e J vai ser uma matriz grande dos fatores de forma que associa cada elemento com um outro elemento, e as outras coisas aqui vão ser vetores, né? Então, colocando essa linguagem de operador, nós temos aqui vetores e matrizes, e fazendo uma manipulação algébrica, nós juntamos esse termo B todo do lado de cada equação, colocamos ele em evidência, e aí nós vamos ter aqui que a radiosidade emitida, né, ela vai ser igual a essa matriz identidade menos F vezes o B, que é o que nós queremos calcular. Então, essencialmente, o que nós queremos fazer aqui é inverter essa matriz I menos F, né, que está aqui, né? E aí essa matriz dá para ver que é uma matriz grande e esparsa, né? Tem várias maneiras de resolver essa matriz. E resolvendo essa matriz, nós conseguimos calcular a solução global de iluminação, ou seja, a situação quando a situação de equilíbrio da iluminação é feita. Quer dizer, você liga a luz no ambiente, a luz se propaga e ela entra em steady state, quer dizer, então quando a situação está estabilizada, ali a radiosidade em cada ponto da cena, né? Então, isso aqui, por exemplo, é uma simulação usando esse método. Vocês veem que parece uma fotografia, né? E vocês notam também o seguinte, que aqui todos os elementos são mais ou menos difusos, né? Porque esse método que eu descrevi, ele se aplica a objetos mais ou menos difusos, né? Mas você vê que a gente consegue pegar detalhes aqui, como por exemplo, sombra, umbra, penumbra, porque na realidade, nesse método de iluminação global, tudo é uma fonte de luz, né? Porque a luz vai se propagando e refletindo de um objeto no outro até entrar em estado de equilíbrio, né? Bom, então para estudar essa última parte de simulação, né, o que a gente está estudando aí são processos, né, e em geral, como eu falei, processos complicados a gente resolve iterativamente. Então a gente tem que estudar convergência de operadores, convergência da simulação de processos, dado uma certa tolerância, né? E as disciplinas que a gente usa aí da matemática são álgebra linear, né, porque é toda a parte de discretização, análise numérica para estudar essa parte de tolerância, né, estrutura de dados para implementação e teoria de complexidade, porque nós na realidade queremos fazer simulação e em geral você pode pensar em resolver um problema de simulação, mas você não sabe quanto tempo vai demorar para resolver aquele problema. Então você quer colocar no computador só coisas que você consiga resolver num tempo razoável, você não quer esperar 5 anos para ter a solução do problema. Então essa parte de teoria de complexidade é muito importante, achar algoritmos que resolvam o problema de maneira eficiente, né? Então, bom, eu na verdade assim, poderia parar a palestra aqui, né, e nós temos mais 45 minutos, né, e já teria resolvido assim, o básico de problemas ligados com computação visual.
né? A gente tem uma modelagem matemática, tem uma metodologia, né? Temos, né, todos os elementos para atacar os problemas e conseguimos mostrar como resolver o problema mais básico, que é o problema de visualização, né? Pelo menos conseguimos mostrar como resolver isso para a instância mais simples, que é aquele caso de modelo de superfícies difusas perfeitas, né? Mas, como eu falei, a gente não para, você resolve esse problema, você quer continuar e ter novos desafios, né? Então, o desafio que na realidade você pode pensar que a computação visual se coloca é um pouco representado nessa figura aqui, né? Assim, a gente viu que aquela cena da sala de conferência era bastante realista, mas, assim, de uma certa maneira nós podemos almejar o realismo absoluto, né? Quer dizer, criar uma imagem que, se a gente colocar no mundo real, do lado da cena do mundo real, ela seja indistinguível, né, da nossa cena no mundo real, né? Obviamente, vocês podem dizer, isso aí é um truque fotográfico, poderia ser feito com processamento de imagens, com um truque fotográfico, que também faz parte da computação visual. Mas eu garanto a vocês que em computação visual existem muitos estudos onde isso aqui é atingido, quer dizer, você conseguir fazer uma visualização de uma cena que é indistinguível de uma fotografia e até indistinguível mesmo da cena da onde ela foi modelada, né? Existem experimentos concretos, vários experimentos concretos nesse sentido, né? Mas quando se coloca esse ponto de vista, né, a gente tem que também voltar um pouquinho e parar para pensar, quer dizer, por que isso, né? Quer dizer, em qualquer atividade, mas principalmente em ciência, a gente tem que estar sempre se questionando, né? Então, essa perseguição pelo realismo absoluto, né, tem que vir junto com uma justificativa, né? Então, uma justificativa para isso na verdade, seguir uma linha de raciocínio científica, né, que a gente pode usar os seguintes argumentos, né? Perseguir o realismo, na realidade, é bom porque, na realidade, se a gente consegue simular perfeitamente a visualização de uma cena real do mundo real, né, o que existe no mundo real é a complexidade que existe, né, a complexidade maior que a gente está lidando. E a gente conseguindo resolver isso, nós dominamos essa complexidade, né? Outra coisa que é interessante nisso é que, de uma certa maneira, a gente tem um objetivo muito ambicioso, que é lidar com uma complexidade maior, mas ao mesmo tempo nós temos uma safety net, quer dizer, temos uma garantia que nós podemos nos basear em modelos que vêm da física, né, dos princípios básicos da física. E, na verdade, aquela coisa, você stand on the shoulder of giants, né, quer dizer, você usar todo o conhecimento de estudar a natureza para fazer visualização, né? E a última coisa que é interessante e que é bastante útil, né, e que em certas áreas de ciência não dá para fazer em computação visual, a gente tem a felicidade de ter essa característica, é que esse objetivo é um objetivo que é facilmente verificável, quer dizer, nós podemos saber quando nós atingimos o nosso objetivo simplesmente por inspeção visual, né, e mais especificamente por outros testes mais sofisticados, né? Então, esse raciocínio científico, ele justifica bem perseguir o realismo absoluto, né? Por outro lado, tem como vantagem que, se conseguindo fazer uma coisa bastante realista, isso tem muitas áreas de aplicação, né? Em arte, se pegar a história da arte, os pintores procuraram, num certo momento, fazer o retrato realista da realidade, né? Entretenimento, hoje, em cinema, se usa efeitos especiais, tudo baseado nesse tipo de coisa. E em outras áreas, como design, fabricação, onde você quer simular produtos que vão ser fabricados antes de fabricar esses produtos, né? E também em outras áreas de ciência, como medicina e ciências naturais, onde você precisa fazer visualização, né? E podendo fazer visualização realista é uma vantagem, né? Então, só para dar para vocês uma noção de onde é que a gente chegou nesse sentido, vou mostrar algumas imagens, né, do que é possível fazer, né?
por exemplo, isso já é uma imagem relativamente antiga, de 99, né, dá para ver aqui nesse mug aqui da SIGGRAPH, que é a conferência principal, né, nessa área de computação visual, né? E se vocês olharem, na verdade na tela aqui essa imagem não está tão boa quanto no meu computador, mas essa imagem ela é praticamente indistinguível de uma fotografia, né? E notem que aqui nós temos materiais que são refletivos, né? Temos texturas bastante complicadas, né? Materiais que são especulares, né? E coisas assim, né? Então nós podemos retratar objetos e superfícies que são modeladas, né? Isso aqui é praticamente idêntico ao objeto real, né? E são formas relativamente complexas, né? Então, para objetos manufaturados pelo homem e cenas assim, simples, né? Isso está completamente resolvido, né? Mas nós temos o desafio de retratar a natureza, né? Então, isso aqui é um exemplo, né, de modelar e simular esse terreno e a iluminação desse terreno, com uma série de coisas aqui, como variação propriedade do terreno, com plantas, né, gelo, etc., né? A iluminação aqui tem uma modelagem de como é que é a iluminação do céu, né? Então esse aí é um resultado que é de uns 3 anos atrás, né? E mais sofisticado do que aquele outro. E aqui nós temos outros exemplos, né? Onde aqui nós chegamos até quase um hiperrealismo, né? De mostrar nuvens, a lua, etc., né? E esse aqui, né, que é quase que uma pintura essa imagem. Vou voltar a esse ponto daqui a pouco. Então note que para poder fazer esse tipo de simulação nós precisamos de muito mais ferramentas do que eu discuti até agora, né? Falei das coisas bastante básicas, né? E aqui tem uma série de coisas mais sofisticadas, né? Uma delas é essa técnica que é chamada de mapeamento de fótons, né? Ali eu descrevi aquela simulação de iluminação global usando elementos finitos, né? E uma discretização relativamente simples, né? Para fazer modelagem de coisas como essas cáusticas aqui, refração, reflexão, essa propagação difusa aqui da iluminação, etc., né? Nós precisamos essencialmente simular a física quase que no nível de partícula, né? Então, esse mapeamento de fótons, na realidade, nós simulamos, né, os fótons se propagando pelo ambiente, né? E aí, com isso, nós conseguimos realmente efeitos bastante sofisticados, né? Então, eu queria mostrar para vocês aqui um vídeo. Isso aqui é um modelo de uma casa real, é uma casa que foi projetada pelo arquiteto Mies van der Rohe, que é um arquiteto da época da Bauhaus, né, construtivista. E essa casa é uma casa modelo, que tem toda uma arquitetura especial, foi prêmio de arquitetura. E ela tem um negócio muito interessante, que ela é feita de um jeito que o sol ele se propaga daqui para cá. Então de manhã o sol está batendo desse lado nessas janelas, e de noite o sol está batendo desse lado. E se vocês forem olhar aqui, na realidade, no interior da casa, nós temos objetos de todos os tipos, né? Vidro, objetos altamente refletidos, nós temos objetos difusos, texturas complicadas, né? E a luz aqui é toda indireta. Então eu queria mostrar para vocês aqui essa simulação. Consegui achar meu mouse aqui. Então, se vocês olharem aí, vocês vão ver que a luz está se propagando, né,
vou repetir a cena. Ela começa de manhã, o sol está nascendo, né, ilumina o ambiente de um lado, né, ele está subindo, aí a gente, no meio-dia, o sol apindo, você tem iluminação pelos dois lados, e aí do outro o sol vai se pondo, e a iluminação fica toda pelo outro lado. E se vocês olharem, quer dizer, dá para ver, isso aí na verdade é uma simulação em time-lapse, né, muito acelerada, né, mas vocês conseguem ver, essencialmente, vou passar de novo, vocês conseguem ver a propagação da luz aí. Vocês conseguem ver a propagação da luz, com todos os detalhes. O que é enfatizado aí é a propagação da luz, né, a reflexão. E nota que isso é uma animação, então isso está sendo calculado ao longo do tempo, né, variando todos os parâmetros de iluminação. E vocês veem aí que para simular isso, nós precisamos essencialmente trabalhar com outros tipos de modelo, onde a propagação da luz ela é modelada de maneira mais acurada do que aquela maneira simples, direta, que na equação que eu mostrei anteriormente era somente dada por aqueles fatores de fórmula. Aqui tem tipos de interação muito mais complicados, como refração, espalhamento, que não é constante, coisas assim, né? Então, dá para ver que a gente conseguiu, né, com esse modelo de mapeamento de fótons, fazer uma simulação completa, né, de cenas complicadas, no caso essa é uma cena real, né, e que é indistinguível de filmar o próprio ambiente, né. Então, a questão é assim, quer dizer, a gente chegou num ponto de simular a realidade com perfeição, né. Então, assim, isso é o limite, quer dizer, a gente pode pensar, na realidade, até voltando aqui que eu falei, que os artistas, num certo momento, procuraram retratar a realidade fielmente, né? Se a gente for pensar na história da arte, depois os artistas passaram a querer mais do que isso, né? Mais do que só retratar fielmente a realidade, né? Então nós podemos querer mais, podemos querer almejar mais. Então aqui um exemplo de um tipo de visualização que é uma visualização não realista, uma visualização expressiva. Eu estou mudando, na realidade, o estilo da visualização, né? Então, para fazer isso, eu preciso entender a cena. Isso, na realidade, é uma cena filmada, que eu estou mudando o estilo da visualização, né? Então, a gente agora chega num ponto, uma vez dominado o realismo, poder brincar com o estilo da visualização, né? E aí, para poder tratar dessas coisas, quer dizer, o realismo absoluto, sair do realismo absoluto, ir para o hiperrealismo e poder chegar numa coisa de expressividade, né, controlada, né, nós precisamos, na verdade, trabalhar com modelos matemáticos mais sofisticados e objetos mais sofisticados, né. No caso aí, para, por exemplo, representar objetos naturais, né, terreno e coisas assim, nós vamos usar modelos fractais, né, então são modelos estocásticos. Vamos trabalhar muito com percepção e chegando até a estética, né? E algumas disciplinas da matemática que são importantes para esse tipo de trabalho, né, são a geometria fractal, como eu falei, né, teoria de probabilidade e chegando até em psicofísica, né, podendo entender como é que o ser humano percebe a realidade e manipular essa percepção. Quer dizer, tirar partido dessa percepção de uma forma ou outra, né? Então, isso aqui agora a gente chegou num outro ponto assim, crucial, né? Que, na realidade, assim, a gente chegou num ponto de lidar com a complexidade no seu limite e até passar desse limite no sentido de pegar a realidade física e trabalhar com a realidade da percepção humana, né? Só que aí a gente comprou um outro problema, né? Que nesse ponto nós estamos trabalhando com modelos que são altamente complexos, né? E aí nós precisamos de um pouquinho mais de maquinaria do que eu já descrevi até agora, né? Quer dizer, essencialmente, quer dizer, não dá para trabalhar diretamente com esses modelos e fazer coisas eficientes
né, se a gente for pensar do jeito que eu falei antes, você tem parâmetros, manipula os parâmetros, etc. Né? Na realidade, os modelos são tão complexos que a gente não vai querer construir os modelos diretamente, a gente vai querer, na realidade, aprender esses modelos. Né? Então, a gente tem que pensar, na realidade, em metamodelos, quer dizer, modelos que são feitos para serem aprendidos. Né? E aí, uma coisa que é muito poderosa, que é uma tendência bastante recente da computação visual, é explorar o fato de que a gente tem esse canal no mundo real através de imagens. Né? Então, nós podemos pegar dados do mundo real, como imagens e som, e usar essas imagens e som para construir os nossos modelos, e, na verdade, para aprender os nossos modelos, de maneira muito semelhante como a gente faz para aprender no nosso mundo. Né? Então, o computador ele fica quase como um ser humano, inteligente. Né? E aí a gente tem que colocar algumas coisas a mais, exatamente o que eu vou descrever agora, que é toda essa área, que é uma área nova, que é chamada de, eu tenho chamado isso de Image-Based Graphics, né? Computação gráfica baseada em imagens. E aí Image-Based Graphics, na verdade, engloba Image-Based Modeling, onde a gente usa imagens para criar os modelos. Então, se a gente for lembrar daquele diagrama que eu mostrei logo no começo da palestra, esse canal aqui, no fundo, a gente está juntando processamento de imagem, visão computacional e modelagem geométrica numa coisa só para aprender modelos. Né? Só que a gente pode fazer mais do que isso. Né? Nós podemos, na realidade, fazer o percurso completo e, na verdade, além de aprender os modelos, sintetizar esses modelos já diretamente. Então, nós juntamos aquelas 4 áreas numa coisa só e, a partir daí, nós conseguimos modelar e controlar fenômenos complexos no mundo real, usando o mundo real a nosso favor. Né? Então, para isso, né, o que a gente vai usar, na realidade, são para aprendizado, inteligência artificial, né, para fazer esse aprendizado a partir de dados do mundo real, nós precisamos de mecanismos de inferência. Né? E aí, das áreas da matemática, algumas áreas importantes são, por exemplo, a área de estatística bayesiana, que é toda baseada em modelos probabilísticos com suposições do mundo real, né? E sistemas dinâmicos para simulação, coisas assim. Né? Então, chegando nesse ponto aí, esse ponto nos leva ao que atualmente é o estado da arte em computação visual, que eu estou chamando de a nova fronteira, né? Onde essencialmente a gente consegue ter, na verdade, não só uma coisa estática, né, de simular uma fotografia do mundo real, mas na realidade nós podemos, com computação visual, na verdade, simular a vida, né? Quer dizer, ter a vida artificial. E isso, na realidade, abre conexões com outras disciplinas e outras áreas da ciência, como biologia computacional e outras coisas. Né? Quer dizer, no fundo, a gente vai trabalhar com agentes autônomos, né, interagindo, né? Trabalhar com modelos que se aprendem e evoluem. Né? E aí, mais uma vez, nós temos que dar um passo atrás e perguntar o que a gente está querendo fazer. Quer dizer, porque aí, se você pensar, por exemplo, em efeitos especiais de cinema, né? Pensar no mágico, né? Quer dizer, o que a gente tem usado até agora como validação na realidade, uma validação experimental, né? De confrontar a realidade com uma imagem e dizer se aquilo é bom o suficiente. Né? Então, é aquela questão, quer dizer, a gente está trabalhando com percepção, a gente pode até enganar a nossa percepção. Então, essa questão de ver para acreditar, né? E ao mesmo tempo, quer dizer, você na verdade desconfiar do que você está vendo, é uma questão complicada aí. E na verdade essas coisas estão entrando, né, em áreas novas de atividades do nosso mundo. Né? Uma questão que é muito discutida é essa questão de você retocar fotografias e aquela fotografia ser real ou não, etc. Né? E em meios de comunicação, né? Entretenimento, nós temos novas formas de entretenimento. Então, de uma certa maneira, nós estamos criando uma nova mídia, né? Com atores virtuais e coisas assim. Então, eu queria dar um segundo estudo de caso para mostrar essa nova fronteira, né? Como é que é feita, mostrar as etapas dessa nova fronteira. Né?
E esse ponto aqui é exatamente o que eu estava falando. Quer dizer, aonde é que a gente quer chegar no sentido de o quanto real, né, isso aqui é uma simulação, né, no computador com um ator virtual daquele filme Matrix, né? Obviamente, se alguém desse um soco com essa força na cara de um ator virtual, o ator ele caía morto no instante seguinte, né? E provavelmente você não ia ter uma câmera que ia conseguir captar essa cena dessa maneira perfeita, né? Então é um negócio bastante complicado, né? Por outro lado, eu vi uma foto no jornal de uma cena de boxe nos anos 30 e era razoavelmente parecida com essa, só que era preto e branco, mal feito e tal, mas a cara do boxeador estava bastante deformada, né? Talvez não tanto quanto essa. Então, a questão aí, quer dizer, o que a gente está querendo, o que a gente está querendo fazer, onde a gente está querendo chegar, né? E aí, eu acho que o legal é mostrar isso, quer dizer, isso aqui é assim, do conceito para a implementação, né? Isso aqui é a visão que o artista, quando estava pensando nesse filme, tinha dessa cena. E nota que a implementação é praticamente a mesma coisa, né? Mas nota que aqui, na verdade, tem todo o significado, né? Todo o impacto, né, que você tem na outra, né? Então, na verdade, é como se a gente conseguisse dominar uma tecnologia para passar a emoção para as pessoas, né? Então, só para mostrar como é que isso é feito atualmente, né, eu queria mostrar essa estratégia de trabalhar com atores virtuais, né, nesse sentido de modelos baseados em imagem. Então aqui, na verdade, nós temos essas etapas, né, que, de uma certa maneira, estão implícitas naquilo que eu falei. Quer dizer, o modelo ele é aprendido através da aquisição de dados, né, nós temos depois um controle de editar parâmetros num nível de controle muito alto, e depois vamos fazer ressíntese usando diretamente os nossos modelos, né? Então, para aquisição da forma, né, nós temos aqui scanners que hoje em dia conseguem capturar a geometria de um ser humano no nível de detalhe de poros, né? A gente lá no INPA tem scanners desse tipo, né? Isso é o que é usado para poder criar um ator virtual. Então é medido, mas depois tem toda uma modelagem geométrica aqui que é representada daquela maneira que eu falei, modelos paramétricos, implícitos, etc., né? E esses scanners, na verdade, eles trabalham com imagens, né? Quer dizer, padrões que são projetados, medidos com laser, etc., né? Capturados, né? E não só a gente precisa medir as propriedades geométricas, como as propriedades fotométricas, né? Nós precisamos medir a reflectância da pele de um ator, né? Medir a textura, né? Isso é feito também através de câmeras que fazem essas coisas. E aí, com isso, nós temos um modelo completo, né? Como eu falei, nós temos uma parametrização da geometria, temos uma descrição das propriedades da função de atributos, e daí, juntando essas coisas, nós temos um modelo completo, né? Que pode ser manipulado no computador, né? Só que, na verdade, por exemplo, eu falei de modelos de reflexão, né, locais, né, que servem para objetos difusos, servem para objetos especulares, mas, por exemplo, para fazer um modelo de reflexão de pele de uma pessoa, que é um objeto translúcido não trivial, nós precisamos medir a interação de propagação de luz entre pontos diferentes do rosto de uma pessoa. Por exemplo, se eu tenho uma iluminação de trás, a iluminação ela vai bater na pele e vai se processar de uma maneira subcutânea, né, abaixo da superfície do rosto e vai sair para o outro lado. Então nós temos esses modelos que são chamados de modelo de subsurface scattering, né? Então esses modelos aqui, se vocês olharem, isso aqui é uma simulação, né, de um modelo bastante mais sofisticado daqueles que eu falei, para poder simular como é que a pele de uma pessoa reflete a luz. E isso foi feito, todos esses filmes, isso foi feito com aquele filme Shrek, mas todos esses filmes atualmente usam esse modelo e é bem mais sofisticado. Além disso, nós precisamos simular outras coisas, como geometria complicada, como, por exemplo, cabelo,
como que o cabelo reflete a luz e tal, isso tudo feito, né, seguindo mais ou menos essa linha de raciocínio que eu falei, né. Aqui está um exemplo para calibração, né, também do filme Matrix, né. Um é o ator real e o outro é o ator virtual, e eu garanto que seria difícil para vocês de dizer qual é o real e qual é o virtual, né. Então você vê o nível de realismo que a gente conseguiu chegar. Aqui é um outro exemplo de um outro filme, onde na realidade esse ator aqui é o mesmo ator rejuvenescido. Então o que foi feito foi pegar um ator real, escanear esse ator e colocar ele mais jovem e fazer ele contracenar com ele mesmo, né? Então esse é o tipo de manipulação de brincadeira que a gente consegue fazer atualmente, né? E para fazer isso de maneira efetiva, na verdade nós precisamos fazer coisas além do que eu falei de modelar só a aparência. Nós precisamos modelar comportamento, né? Então saber como é que um ator fala, como é que ele se expressa, como é que ele reage, como é que as emoções diferentes, né? Então tem toda uma área que é capturar as expressões, né, do rosto de um ator para poder modelar essas expressões e fazer com que você depois possa manipular isso para reproduzir usando essas técnicas que eu falei, né? Um modelo que aprende as emoções, né? Isso lá no IMPA a gente está trabalhando com isso também. Tem uma aluna trabalhando com modelo de emoções e a gente está trabalhando com síntese de face e coisas assim, né? Bom, então para fechar aqui eu queria mostrar um exemplo desse pipeline inteiro, né, que junta exatamente todos os aspectos que eu falei. Esse é um vídeo que foi produzido para uma conferência Eurographics do ano passado, né, e mostra todas as etapas do processo. E eu vou explicando mais ou menos. Eu vou botar o áudio aqui no meu computador. Tem só um áudiozinho bem baixinho dela falando, e só para dar o contexto. Esse trabalho foi feito pelo Paul Debevec, do Instituto de Tecnologias Criativas da Califórnia e Los Angeles. Isso, na verdade, é a submissão de um trabalho onde ele explica os processos que foram usados, né? Então, essa primeira etapa aí, na verdade, é modelar o rosto da atriz, né? Então, tem essa máscara, são pontos que são colocados no rosto da atriz para serem capturados, para poder pegar a geometria. Aqui já é uma parte que está sendo modelada a iluminação. Então, na verdade, nós temos, os pontos do rosto com a iluminação variando. Então, nós temos essencialmente como que a pele da atriz reflete a luz, né? E aí agora ela está fazendo várias expressões, nós estamos capturando as expressões dela, e tudo isso é mapeado no modelo de referência no computador. Então agora nós temos a geometria, temos a reflexão e temos as expressões, e conseguimos mudar cada uma dessas coisas independentemente a partir do modelo que foi construído. E podemos mudar a posição de câmera, podemos mudar qualquer coisa ali. Quer dizer, nós temos um modelo tridimensional completo, né? E colocamos em cima desse modelo todas as propriedades de reflexão, a textura, etc., né? E daí parece um modelo real. E aí nós podemos variar a expressão, podemos variar a iluminação e podemos variar a posição da câmera, né? Então aqui na realidade a gente está mudando a iluminação. Quer dizer, o modelo, a gente tem aquele mapa de iluminação, como eu falei antes, aquele mapa que eu mostrei, esse mapa é um mapa cúbico, aquele mapa era um mapa esférico, né? Mas essencialmente ela está sendo iluminada por aquela fonte de luz ali, né? E está se movendo e fazendo expressões diferentes, né? Só que agora eu posso mudar esse mapa e mudar completamente a iluminação, como se ela estivesse em um outro ambiente, está fazendo as mesmas expressões ali. E eu posso colocar qualquer iluminação que eu queira e fazer ela fazer qualquer expressão que eu queira, porque eu tenho tudo isso modelado no computador, né? Eu posso colocar a câmera em qualquer ponto, no caso a câmera está fixa, né? Aqui mudei totalmente a iluminação, vocês notam que dá para ver que ela está sendo iluminada por esse lado aqui, a cor da luz mudou, né? As sombras mudaram, etc., né? Agora o que a gente vai fazer é capturar ela falando. Jéssica.
Então, essa expressão dela foi capturada, né, ela falando, e nós poderíamos aí até colocar expressões junto com isso. E agora nós vamos colocar ela falando em ambientes diferentes. Então isso aí na realidade é um modelo sintético de uma catedral, iluminada com a iluminação da catedral, e ela falando diferente, e a gente pode controlar todos os aspectos, por exemplo, mover a câmera, né, e tudo funciona de maneira perfeita. Agora aqui já é um outro ambiente. Bom, então isso é assim onde está o estado da arte atualmente. Obrigado pela atenção de vocês, e se tiverem perguntas. Qual que é a máxima dimensão de contra-domínio daquela função atributo? Olha, em geral, você pode pensar que a função de atributos, até no caso simples de cor, na verdade, ela tem um espaço de funções de dimensão infinita, né? Porque a cor ela é uma distribuição espectral, né? Então ela, na verdade, é uma função, né, do intervalo visível, né, nos números positivos, né, reais positivos. Então, o contradomínio de uma função de atributos de cor é de dimensão infinita, não? Mas obviamente a gente sempre faz discretizações e procura fazer discretizações adaptadas, né? Então, a discretização que é usada, né, comumente é baseada até na percepção humana, que o olho humano tem 3 sensores, então ela é um espaço de dimensão 3. Né? Então, para outros tipos de atributos, a gente faz coisas semelhantes. Quando tem, em geral, os atributos são bastante complicados, a gente procura modelar eles da melhor maneira e representar eles da maneira mais eficiente. Qual a quantidade de pontos ali para ter do rosto da pessoa, para ter um modelo realístico aí, o que acontece, na verdade, é o seguinte: hoje com esses scanners, você consegue coisas assim realmente assustadoras, né? Por exemplo, tem um projeto que já é um projeto até relativamente antigo, tem uns 4 anos, da Universidade de Stanford, que eles criaram um modelo digital de várias estátuas do Michelangelo. Então eles escanearam o Davi do Michelangelo, que é uma estátua de uns 2 metros e pouco. O Davi tem mais de 2 bilhões de pontos, né? Eles demoraram 1 ano para escanear essas estátuas. Então esses scanners atualmente eles capturam geometria com uma precisão de fração de milímetros, né? E aí o que acontece é o seguinte: você pode, como eu falei, né, representar o poro, né, da pele de uma pessoa escaneando nessa resolução, né? Eles capturaram essas estátuas de Michelangelo para poder, na verdade, registrar a marca do cinzel do Michelangelo. Só que quando você vai trabalhar, a gente faz a mesma coisa que eu falei respondendo a pergunta. E aí, além disso, você pode ter uma BRDF que ela descreve como é que é o modelo que a gente chama de... você tem a macrostructure, mesostructure e microstructure, né? Então, você pode modelar a estrutura macro, né, usando um certo número de pontos, né? Aí a estrutura mediana, né, usando esses modelos que eu falei um pouco mais, e a microestrutura, modelos de reflectância. Então, dependendo da aplicação, né, você consegue, isso na verdade, no caso de visualização e outros tipos de processamento, é feito sob demanda. Então, por exemplo, se você está visualizando o rosto de frente, né, você pode botar mais detalhe aonde tem a silhueta e menos detalhe nas partes que estão de frente para a câmera. E nessas partes você coloca mais detalhe nessas funções que são mapeadas. Então, assim, mas na prática, você tem os computadores atuais, você consegue trabalhar com milhões de pontos, né, em tempo real, por exemplo, né?
E muitas dessas simulações não são em tempo real. Tá, mas então por que naquele rosto ali, daquela moça, foram pegos pontos assim, manualmente, não através de um scanner, por exemplo? Não, é que bom, aí tem um outro ponto que um detalhe técnico é o seguinte: uma coisa é você pegar um scanner e ter uma pessoa parada e ele escanear a pessoa. Para você escanear o rosto de uma pessoa em detalhe, a pessoa tem que estar parada e o scanner demora um certo tempo para escanear, para varrer o rosto todo. O que ele queria fazer ali era capturar a expressão da pessoa enquanto ela estava se movimentando, fazendo a expressão. Então tinha que ser feito em tempo real. Então o que eles fizeram, na verdade, foi pegar pontos de referência, e o que o computador fazia era seguir aqueles pontos de referência ao longo do tempo. Então, nesse modelo que eles fizeram, na verdade, o que eles fizeram é o seguinte: primeiro escanearam o rosto da moça e tinha um modelo mais detalhado. Aí depois fizeram a captura das expressões da moça e colocaram isso registrado naquele modelo. E aí, a partir daí, você tem um modelo detalhado que varia com o tempo. Então, a razão de pegar aqueles pontos é porque para o computador é muito difícil fazer o que a gente faz naturalmente. Quer dizer, quando a gente olha uma imagem real, né, na verdade a gente olha a imagem com 2 olhos e a gente faz correspondência de pontos, né, no espaço dimensional em cada um dos olhos. Por isso a gente consegue ter essa noção de profundidade. No computador, todos os processos de visão computacional, o grande problema é esse: fazer essa correspondência entre pontos, né, nas imagens com pontos no mundo real. Então, colocar pontinhos no rosto dela foi uma maneira de facilitar o trabalho do computador. Aí. Respondido a pergunta? Eu estou em dúvida. Esses pontos poderiam ser pegos direto da imagem escaneada? Poderiam, mas seria muito mais complicado. Existem métodos de fazer um scanning sem precisar disso. Nós, lá no INCO, inclusive, temos uma câmera tridimensional que faz isso. Mas ainda assim, na época que eles fizeram, era mais prático fazer desse jeito. Mas existem outras maneiras, realmente. Mas aí você tem que resolver esse problema que eu falei, que é o problema da correspondência. Então, o que a gente faz lá no INCO, a gente tem uma câmera tridimensional que ela projeta um padrão, porque essencialmente, em vez de desenhar os pontos, a gente projeta os pontos. Só que você pode projetar com luz infravermelho e fica invisível, a pessoa não vê. Eu vi ali pelo Nelson, deve ser os pontos, e ele utilizou triangulação para. Então, o que deu a entender foi que ele pega apenas o scanner, pegaria apenas os pontos, a localização dos pontos, e o restante do rosto fosse com interpolação. É isso? Nesse caso é assim. Tem várias outras técnicas que tem outras maneiras de fazer. Mas, como eu falei, quer dizer, isso é exatamente um exemplo daquilo que eu falei de amostragem e reconstrução. Você sempre faz algum tipo de interpolação. Tem um caso ao contrário, né, de você fazer, na verdade, integração, quando você tem mais pontos do que os pontos da imagem. Então, aí, na verdade, você tem que filtrar aqueles pontos e fazer uma média para calcular o valor. Mas, no fundo, você está sempre trabalhando com isso. Com dados que você amostra, reconstrói, faz algum tipo de interpolação ou algum tipo de integração para evitar problemas, né, da reconstrução. Quer dizer, se a gente vê o rosto bem de perto, conseguiria ver as estetizações. Ah, sim, e aí tem aquela coisa, quer dizer, até onde que vai o modelo, né? Você tem esses chamados modelos de multiscala, né, modelos de multiresolução, onde você pode ter um modelo muito complicado e você vai mostrando os dados na medida que são necessários. Quer dizer, se você aproxima mais, você vai mostrando mais detalhe. Né? Mas aí você tem que ter isso capturado antes. Né? Uma exceção a isso são chamados modelos fractais, né? Que essencialmente o modelo tem propriedades de autossemelhança, né? Então você vai ressintetizando, você pode dar aqueles zooms infinitos. Falando sobre a aplicação em medicina, de imagens médicas, análise, qual que é assim, a problemática envolvida, como está o estado da arte nessa área de pesquisa, mais especificamente análise de imagens médicas? Isso tem muita coisa, porque na verdade
De um lado, toda a parte de captura avançou muito, né? Você tem hoje vários tipos de equipamentos, né? De tomografia, de ressonância, etc. Né? Raio-X, né? E outros, mas essencialmente todos os equipamentos de captura em medicina já são computadorizados, né? Microscópio eletrônico, coisas assim. Né? As técnicas de processamento avançaram muito e agora está chegando num ponto onde, na verdade, tem uma área nova que chama de ilustração científica. Na verdade, teve lá no INPA, na verdade, deu uma palestra ontem lá no INPA sobre isso, na semana passada, um pesquisador do Canadá que está trabalhando nisso e vai passar um sabático lá com a gente no INPA, sobre você fazer uma visualização nesse sentido que eu falei, quer dizer, você já, para visualização em medicina, você quer fazer mais do que o realismo, porque não existe realismo em termos de olhar dentro do corpo humano, né? Quer dizer, na verdade, ele tem um slide que ele mostra lá que é fantástico, é uma pessoa sendo operada, né? Sangue para todo lado, aquela coisa assim que você quer fechar o olho, né? Quer dizer, isso não é uma imagem que você vai usar quer dizer, obviamente, se você está no curso de medicina para cirurgião, você vai mostrar essa imagem, mas se você quer entender o corpo humano, né? Até para o médico analisar o corpo humano, aquela imagem é ruim, porque tem coisas atrapalhando, né? Então, tem toda uma área de como é que você visualiza a estrutura do corpo humano, a medicina, né? E tudo inspirado, na verdade, dos ilustradores científicos, né? Ilustradores de medicina. Então, a gente está conseguindo fazer de maneira automática, né? Aplicar essas técnicas dos ilustradores para dados reais. Então, o trabalho que ele mostrou, que é um trabalho bem recente, você tem um paciente na sala de operação, você fez uma tomografia dele na hora, tem um dado bruto, e você quer ter uma ferramenta que o médico na hora ali consiga explorar aquele dado volumétrico para dar um diagnóstico e decidir se vai operar o paciente, se vai fazer, né? E aí são técnicas bastante sofisticadas e tem que ser feito em tempo real operativamente, né? E já se passou do ponto de fazer a visualização simplesmente realista, é uma visualização usando esses princípios de ilustração. Sobre essa análise dessa imagem, eu lá no INPA trabalho com redes neurais. A gente, na verdade, tem trabalhado muito com essa área de aprendizado e a gente usa várias técnicas, né, de aprendizado, né, que envolvem modelos probabilísticos, e a gente já fez alguns trabalhos ligados com redes neurais. A gente usa vários modelos, principalmente estatística bayesiana, modelos bayesianos, né, e tem outros modelos de aprendizado que são também bastante interessantes, né? Por exemplo, esse se chama Support Vector Machines, né? Tem vários modelos que são todos interrelacionados, independente de como é que se enfoca, tem pontos em comum, e a gente já trabalhou com redes neurais. Queria só fechar aqui, deixar o convite para vocês. O INPA está aberto o ano todo, tem cursos, principalmente no verão, e o mestrado e doutorado no INPA nessa área é bastante interessante. Quer dizer, então, se tiverem mais curiosidade, a gente tem a página do INPA, tem a página do Laboratório dos Gráficos, tem a minha página pessoal e, se vocês quiserem, podem me mandar e-mail, coisas assim. Bom, obrigado, então.